Você já entrou numa cafeteria para tomar um café e saiu de lá frustrado, decepcionada em relação ao café ou ao atendimento? Vamos falar sobre isso? Vem comigo! Hoje eu quero falar com você sobre algo muito comum. Eu já ouvi diversas pessoas falarem sobre um atendimento que deixou a desejar ou a uma bebida que foi provar e que saiu de lá completamente decepcionado. Ou então em relação a um cardápio, seja o ambiente, o atendimento, isso acontece muito. Hoje a gente fala bastante sobre o crescimento, o boom das cafeterias. As pessoas realmente se preocupam em entender toda a trajetória do grão à xícara, conhecer o produtor, as histórias que esses produtores carregam, falar sobre torrefação, né? Algo que acontece de um tempo para cá, entender como é que é todo o processo de torra de um café, entender como esse café, antes disso, é beneficiado na fazenda, né? E tudo mais. Só que, muitas vezes, as pessoas vão com expectativa a um estabelecimento e chegam lá e ou se inibem muito ou saem de lá completamente decepcionados. Isso acontece, né? Eu tô falando de um nicho específico, né, de empreendimentos. Claro que nem todos são assim, senão não teria sentido, né? A gente toma muito café bom e muita cafeteria top. Mas o que acontece, um dos fatores é que quem não entende muito de café e vai numa cafeteria mais especializada, muitas vezes é atendido por um barista que chega já fazendo algumas perguntas complexas, né? Isso para mim já tinha que ter caído, já teria que... Não deveria existir isso mais, porque essa receptividade, entender o cliente, o que esse cliente traz, o que ele quer, é fundamental, né? Então isso de fato é um trabalho do barista que está ali do lado atrás do balcão e que vai realmente, ou do atendente, né, que muitas vezes é o próprio barista, para poder entender qual é a cultura do café que esse cliente tem. E se ele quer somente tomar um café, quer sentar e tomar um expresso, tudo bem também, chega lá e serve o expresso para ele e tá tudo bem. Mas quando você começa a fazer perguntas muito complexas, né, em relação ao tipo de moagem, ou ao tipo de extração, ou ao método que esse cliente prefere, muitas vezes ele não sabe nem o que é uma Chemex, né, o que é uma Aeropress. Então assim, existe esse tipo de cliente. Bom, eu li há pouco no Instagram uma nota e achei bem interessante, né, numa das páginas que eu sigo, que é falando sobre o café que deixa a desejar, né? Nada adianta a gente acompanhar toda a trajetória do café, né? Perceber que esse café é um café especial, e isso quer dizer que ele tem toda uma trajetória diferente do café tradicional, por isso ele é especial. E quando esse café, esse grão chega às mãos de um barista, ele não consegue extrair o melhor desse café. E por que isso acontece? Na maioria das vezes, 99% das vezes, porque esse barista ele não está capacitado. Então, hoje o mercado ele traz pra gente profissionais de ponta, profissionais medianos, mas ele também traz aquela pessoa que gosta de café ou que acha que a profissão barista é uma profissão legal e aí se candidata a trabalhar numa cafeteria, e essa cafeteria, muitas vezes, por questões financeiras, ela contrata, por ser uma mão de obra mais barata do que um barista premiado ou um barista especializado, com cursos, um barista que investiu na sua profissão, né? E aí ela contrata esse barista. E aí, a gente sabe que o que vai acontecer? A uniformidade do café não vai existir, né? Vai ser um laboratório, digamos assim. Esse barista vai estar ali aprendendo, né? E com isso ele vai colocar a qualidade do produto da cafeteria, o produto, né? A coluna vertebral de uma cafeteria, né? Que é o café, e depois vem todos os outros produtos. Ele vai colocar isso em risco.
Então, assim, para quem quer tomar um café de qualidade, para quem procura uma cafeteria buscando, né, a qualidade nessa bebida, vai realmente passar por um momento decepcionante. Falando nisso também, é importante a gente perceber que, ao mesmo tempo que o barista precisa buscar qualificação, os empreendedores, né, os empresários, os estabelecimentos precisam investir no seu time, né? Porque hoje as pessoas buscam, né? Eu vou contratar um freela aqui, vou contratar um freela ali, paga míseros R$100. A gente sabe da realidade, algumas cafeterias são muito pequenas, não tem condição de investir muito na qualidade da mão de obra, mas ela é fundamental. Sem ela, a cafeteria não vai escalonar, né? A não ser que o próprio dono da cafeteria, ele domine todas as técnicas e esteja disposto a ficar ali atrás do balcão durante todo o período de funcionamento da cafeteria. Agora, se ele quer um time competente, ele precisa também investir nesse time. E isso é fundamental, né? Então, muitas vezes em busca da mão de obra barata, ou às vezes da insegurança, como eu coloquei no meu comentário, nesse post, às vezes o cara fala assim, o dono da cafeteria, a empreendedora fala assim, mas eu vou investir nesse profissional aqui e daqui a um mês ele vai embora e aí tudo que eu investi nele eu perco. Isso é um risco. Isso aí acontece em qualquer negócio, né? Eu tenho meu negócio e eu não tenho meus colaboradores eternos, né? E nem por isso eu posso deixar de investir neles. Eu preciso transformar esse profissional para que ele traga maiores resultados para a minha empresa, para que a minha empresa cresça. E aí, crescendo, todo mundo cresce junto, né? Não é utopia, não, é verdade. Agora, quando o empresário ele tem medo de investir, ele vai ter, muitas vezes, uma pessoa ali, não digo nem um profissional, mas ele vai ter uma pessoa ali medíocre. Medíocre no sentido de médio para baixo. Ele não vai ter um profissional altamente competente e que vai atrair novos clientes. Porque quando você tem um profissional que ele se comporta de maneira a abraçar a sua proposta e dar o melhor de si, você vai realmente perceber que outros e outros clientes vão vir atrás desse serviço ou desse profissional. Quantas vezes eu fui a uma cafeteria porque um barista específico estava lá na cafeteria e eu sabia que esse barista específico, ele fazia cafés incríveis e eu queria ir lá tomar o café desse barista. Não era nem frequentar aquela cafeteria especificamente, era tomar o café do barista que estava trabalhando naquela cafeteria. E o contrário acontece também. Muitas vezes você quer ir a uma cafeteria porque você sabe que aquela cafeteria faz uma curadoria cuidadosa dos cafés e que ela também tem bons profissionais. Aqui na minha cidade, eu tenho cafeterias, sim, que investem na capacitação desses profissionais e profissionais estes que participam de campeonatos e trazem prêmios para a nossa cidade. E em várias outras cidades isso acontece, né? Então é importante pensar nesse assunto porque nós sabemos que muitas vezes a operação é difícil, né? O investimento, o fundo de caixa que às vezes está baixo, né? A dificuldade em investir naquele momento, principalmente nos momentos de crise, mas são nesses momentos aí que tem que injetar alguma coisa aí para poder levantar. Eu não sou especialista em negócios, mas eu acho que é por aí. Eu sou empresária há 15 anos e a gente precisa, de fato, ter esse olhar, né? Em relação ao produto café, ele é um produto que hoje, né, tá em alta, é um produto que tá com um custo para o consumidor final alto e para quem também compra também tá alto. Então, assim, buscar profissionais que valorizem esse café, desde o não desperdício do café até transformar esse café naquilo que ele merece, pela história dele, pela trajetória dele. Então, assim, é um tema muito complexo, a gente teria que ir muito a fundo em relação a isso, né? São muitas nuances, muitos elementos que influenciam positivamente, negativamente, tanto na vida empresarial
quanto na vida profissional, olhando pelo lado do dono da cafeteria, olhando pelo lado do barista. E é um tema aí que eu levanto a bola para vocês. E se vocês quiserem deixar o comentário de vocês aí, a gente pode trocar uma ideia. Eu acho muito legal, gosto muito de ouvir a opinião de quem já vivenciou isso ou quem está inserido, né, nesse meio aí, seja com uma empresa, seja buscando uma melhor valorização daquilo que tem para oferecer profissionalmente. Então comenta aí, deixa seu comentário e vamos trocar essa ideia. Vamos lá, tá bom? É isso aí, vou trazer mais temas depois para a gente conversar a respeito. Valeu, pode pôr café.